eu sei que você deve estar achando que você não precisa ver esse vídeo, porque não tem por que você usar luvas, né? Seja com seu parceiro ou com a sua parceira. Eu, por exemplo, não consigo receber direito a massagem se tiver sem luvas. Pra mim tem que usar luva pra fazer massagem tântrica em mim. Então assista o vídeo até o final pra você entender melhor o porquê usar luvas, mesmo com seu parceiro ou sua parceira, e qual tipo de luva usar. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Pra Mim Deu. Eu sou o Delpren, terapeuta tântrico, e hoje eu vou explicar por que todo mundo deveria pensar em usar luvas durante a massagem tântrica. Muitas pessoas pensam que só terapeutas tântricos precisam usar luvas para fazer o atendimento, para fazer a massagem tântrica. Isso porque estão tocando o corpo de pessoas que não conhecem para evitar DST. Mas aí que entra um erro bem básico. A luva vai também mudar a sensação, e a massagem tântrica, o foco dela todo é a sensação do corpo, é a sensação do toque, a variação das sensações. A rugosidade da nossa mão, né, as nossas digitais, elas vão causar uma pressão, uma sensação bem intensa durante o estímulo, seja na Linga ou na Yoni massagem. Então quando você faz a massagem sem as luvas, é muito comum que o homem sinta muito intenso, então fica uma sensação muito forte. E na mulher também pode acontecer isso no estímulo no clitóris, tá? Geralmente é na glande peniana e no clitóris que acontece, que é a sensação de agonia, que é normal acontecer durante o estímulo da massagem tântrica, mas normalmente acontece ou com o vibrador, ou então com o estímulo manual, mas depois de um longo período de estímulos. Já com o uso da luva, ela vai suavizar essa sensação, fazendo com que você possa fazer o estímulo por um período prolongado e variando a velocidade, a pressão, sem causar essa agonia. Então é gradativo, você pode chegar nessa sensação. Essa sensação é interessante porque geralmente é algo que você não conhece e você transcender essa experiência, esse prazer que às vezes é desconhecido, mas se você vai logo no início, a pessoa pode assustar e não conseguir passar mais de 10, 15 minutos recebendo a massagem. Eu já vi muitas pessoas que fizeram os cursos de massagem tântrica, e geralmente isso acontece muito com os homens, tá? Enquanto recebem a Linga, de falarem pra parceira não fazer mais na glande, só fazer estímulo no corpo do pênis, ou no saco escrotal, ou fazer a sensitive, mas não tocar na glande. Por quê? Fica muito intenso. Então com a luva isso vai suavizar. Outro detalhe menor, mas também é importante, é a luva vai ajudar na questão das unhas. Para sensitive, o toque da unha pode ser muito agradável. Agora durante a Linga ou a Yoni, principalmente a Yoni, você tem que tomar cuidado com as unhas. Porque você vai fazer estímulos às vezes em áreas bem pequenas, e se você acabar dando uma unhada, vai causar uma dor que vai tirar toda a atenção do prazer que está naquele momento. Então a luva vai ajudar com que deslize melhor, sem causar nenhum escorregão para dar uma unhada. Bom galera, se você já chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para ajudar o canal a ganhar relevância, continuar crescendo e eu continuar mantendo conteúdo semanalmente para vocês. Tá, e qual luva usar durante a massagem tântrica? A gente tem os tipos mais comuns de luva, né? A de vinil, a nitrílica e a de látex. Você tem que tomar um cuidado especial com cada uma delas, tá? Eu tentei usar de vinil uma vez e com óleo, tá? Óleo de semente de uva, óleo assim mais deslizante, é horrível. Ela parece um saquinho plástico, parece que você colocou uma sacolinha de mercado e está passando no corpo da pessoa. E eu não recomendo usar ela. Eu conheço terapeutas que usam, mas geralmente usam com gel lubrificante. Como eu não uso muito gel, eu prefiro óleo que desliza melhor, eu não uso esse tipo, tá? A luva nitrílica, eu acho que de todas, ela é a melhor se você for fazer o uso pessoal. Por quê? Durante o atendimento, eu como terapeuta, eu primeiro faço normalmente a sensitive, então uma massagem que é feita no chão, vai usar muito do meu condicionamento físico, e eu tenho o costume de transpirar pelas mãos. E aí a hora que eu vou colocar a luva, eu preciso secar bem essa mão, e uma luva com talco vai me ajudar a colocar, antes de começar o toque na genital. Já você em casa, você só vai fazer um atendimento, então dá tempo, assim, é mais tranquilo você secar a mão e colocar a luva nitrílica, porque ela não tem talco, era isso que eu estava querendo dizer. É difícil colocar ela. Só que ela dá uma sensação muito boa. Quando você coloca a de vinil, que eu falei anteriormente, é horrível. Você vai tentar tocar, às vezes, no canal vaginal, você não consegue sentir direito a anatomia da Yoni ou do Linga. Já que a nitrílica você sente perfeitamente, porque ela parece que é fina, sabe? É muito bom para você perceber cada área anatômica
da genital feminina ou masculina. Só que por ela não ter talco, ela tem essa desvantagem para colocar. Mas ela tem uma outra vantagem sobre as outras, porque ela não laceia. Então a de látex, que aqui a maioria dos terapeutas tântricos usam, ela laceia com óleo. Você coloca, por exemplo, eu uso o número P, apesar da minha mão ser M. Por quê? A hora que eu coloco o óleo, ela começa a lacear e até o final da massagem eu tô com os dedos enormes. Então tem até marcas de luva que a gente usa que são melhores, porque não chega a rasgar ou não laceia tanto. Mas dependendo da marca, você vai usar 2, 3 luvas por massagem, porque ela rasga fácil, a de látex, tá? Mas a nitrílica ela não rasga, ela é resistente, ela é fina e ela não laceia. Então, no meu ponto de vista, ela é a luva perfeita. Pra mim, o que falta só é o talco. Algumas pessoas já falaram, tenta colocar talco nela antes de você pôr nas mãos para fazer atendimento. Só que é tanta coisa durante o atendimento que eu prefiro já usar de látex, que é menos uma coisa para eu me preocupar durante o atendimento e fazer com que isso prejudique a sensação, a experiência da pessoa que está recebendo. E a última luva é a de látex, como eu já falei anteriormente. Elas são as mais usadas e tem várias marcas diferentes. As de marca inferior, elas rasgam muito fácil. Às vezes só de colocar na mão ela rasga, ou durante o atendimento você está fazendo o estímulo no lingam, geralmente que tem uma fricção maior, ela rasga no meio do atendimento. Então eu não recomendo, se você for comprar de uma marca um pouco mais barata. É melhor você comprar uma marca um pouco mais cara. Essas de marca mais cara, mesmo assim, vão lacear. Então compra sempre um tamanho menor que o seu. Se sua mão normalmente é o tamanho G, compra M. Se a sua mão é M, compra P. Se a sua é P, compra PP. Se a sua é PP, vai ter que dar um jeito com a PP mesmo. Não vai ter o que fazer, entendeu? Mas compra um número menor, né, um tamanho menor, porque com o óleo ela vai lacear. Mas ela tem talco, então facilita muito na hora de colocar as mãos. Bom galera, se você quer aprender um pouco mais de massagem tântrica, aí embaixo deixo o link para comprar o meu livro, o Guia Prático de Massagem Tântrica, que lá eu ensino a fazer as manobras tanto no homem quanto na mulher, né? Na Yoni, no Lingam, tanto a sensitive, que é no corpo, mas tem as fotos, tem a descrição, tudo certinho. E é um livro voltado para massagem pro casal, tá? Não é um curso voltado para quem quer ser terapeuta, apesar que pode ajudar a dar dicas para quem já é terapeuta. Bom galera, o vídeo era esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu like para ajudar o vídeo a ganhar relevância. Se não se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações que eu posto vídeo todas as semanas. E compartilhe com os amigos, que faz com que o canal cresça, né? E aí eu consigo colocar mais vídeos, porque olha, é difícil, precisa de bastante esforço para conseguir colocar vídeo toda semana aqui. Tem um trabalho enorme. No mais é isso, se vocês tiverem dúvidas, deixe nos comentários, eu respondo assim que puder. Ou me mande no direct lá no Instagram, que eu também deixo aí na descrição. Até o próximo, pessoal!